A gente retorna aqui em metodologia da pesquisa científica, continuando a falar sobre o método, né? Na aula passada, a gente passou por conhecimento, né? E nessa aula a gente começa falando do método científico em si. Então, o que é o método científico? Segundo Marconi e Lakatos, método é um conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo. Esse objetivo é conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detetando erros e auxiliando as decisões do cientista. Então, na verdade, é um conjunto de passos, né, que você vai seguir para poder cumprir aí o seu papel de cientista da melhor forma possível. É isso que a gente quer chegar ao final. Então, o método é necessário, não é porque, olha, não, eu sou cientista, eu vou fazer isso aqui dessa maneira e pronto. Existe uma certa regra aí, algumas regrinhas, né, que você deve obedecer para chegar lá com uma taxa de sucesso garantida, né? Seja comprovando o que você quer comprovar ou então refutando, né? Dizendo, não, isso aqui não dá para fazer, isso aqui é uma inverdade e não é possível de fazer. Tá? Então, o Bunge lá propôs uma teoria, que ele chama de teoria da investigação, com vários passos aí nessa teoria. Né? No passo A, a primeira coisa é descobrir um problema, né? Ou seja, qual é a lacuna aí no conjunto de conhecimentos que se tem. Sempre vai existir essa lacuna, vocês podem ficar tranquilos que ninguém vai conseguir resolver todas as coisas do mundo, sempre vai ter um espacinho para se fazer ciência. Né? Se esse problema ele não tiver enunciado com clareza, aí a gente passa a etapa B aqui. Senão, a gente viria para C, né? Tá? Ou seja, significa que o problema alguém já enunciou ele antes, né? Okay? Mas se não tivesse sido enunciado, aí na etapa B aqui é a colocação precisa, né, do problema, mais precisamente. Aí nessa hora aqui a gente recorre, desculpe, ao bom e velho formalismo. Eu estou falando aqui da matemática, né? Falando do formalismo matemático no nosso caso, né? Para poder representar o problema de uma maneira que todos os matemáticos, todas as pessoas que saibam computação, elas vão conseguir entender o problema. Se eu conseguir representar dessa maneira, eu consigo implementar ele, inclusive computacionalmente, né? Implementar a solução para esse problema computacionalmente. Ok? Legal. Então, ou seja, colocar um problema de forma precisa, para colocar um problema de forma precisa, eu vou utilizar aí o conhecimento que eu já tenho, né, empírico, teórico, substantivo ou metodológico, para poder, eu posso colocar um problema só escrito, aí, só de forma escrita eu consegui, né, especificar ele direitinho. Né? Mas isso é importante, que o problema esteja especificado. Ok, uma vez que você tem o problema especificado, aí você vai procurar se já existe, né, algum conhecimento ou algum instrumento que seja relevante a esse problema. Pode ser que um problema que você descobriu agora ninguém tenha trabalhado em nada, nem que chegue próximo daquele problema. Aí realmente você vai ter um problema, né? Porque você vai ter que fazer tudo isso sozinho, sem ter coisas, né, prontas que lhe ajudem a resolver o problema, né? Vai dar muito trabalho, ok? Então, esses conhecimentos, essas coisas ou instrumentos relevantes ao problema podem ser dados, por exemplo, né? Pode ser teorias que alguém já desenvolveu, pode ser algum aparelho, né, que consiga medir a grandeza, o fenômeno que você está trabalhando, alguma técnica de cálculo ou de medição, né? Então você vai se embasar, desculpa, teoricamente, para tentar
ver se você consegue resolver aquele problema, né? Ok? Ou seja, na verdade, você vai estar fazendo um exame, né, do que se tem conhecido para tentar resolver aquele problema. Okay? Veja, se alguém já tiver resolvido, né, provavelmente você vai voltar lá na etapa 1. Né? Mas tudo bem. O próximo passo aqui que eu dei é a tentativa de solução do problema com auxílio dos meios identificados. Se essa tentativa se resulta inútil, você vem aqui para o passo E. Se essa tentativa de resolver o problema com os meios que você identificou já existente, você obteve sucesso, né? Você passa aqui para passo F. Passo F é a obtenção de uma solução exata ou aproximada do problema com auxílio do instrumental conceitual empírico disponível. Talvez isso não seja uma boa coisa, né? Acho que é legal, mas você não ter condições de resolver com o que já existe, porque aí provavelmente a tua contribuição grande, né, nossa, vai estar aqui no passo E, justamente, onde a gente vai inventar novas ideias, né, novas hipóteses, teorias ou técnicas, né, ou produzir novos dados empíricos que prometam resolver esse problema, né? Se o problema for de uma natureza bem prática, eu vou lá, então vou produzir uma série de dados aqui, que quando eu jogar esses dados no problema, eu consigo uma solução para ele, né? Tá? Então, assim, eu acho que a questão mesmo está aqui, né? O que você realmente quer chegar, o que nós queremos aqui, num programa de pós-graduação, é chegar a esse passo E. Chegar e desenvolvê-lo, né? E fazer ele acontecer, ou seja, inventar uma nova ideia, inventar uma nova maneira, né? Para produzir, para resolver esse problema aí que a gente tem, né? Ok? Mas se alguém já tiver inventado, não tem problema. Aqui no mestrado, por exemplo, vocês podem comparar algumas dessas técnicas que alguém já utilizou para resolver o problema, e isso aí gerar um resultado novo. Olha, combinando essas duas aqui, deu mais certo, né? Então, existe maneira de você melhorar uma solução já existente, que alguém já fez, né? Melhorar o tempo de processamento, ok? Sem necessariamente passar aqui pelo passo E, né? Se você conseguir isso, provavelmente você não vai precisar retornar lá atrás, né? No finalzinho, no início. Mas se você não conseguir nada que seja isso, provavelmente é melhor você partir para um outro problema, né? Bom, aí vem o passo G, que é resolveu? Sim. Então vamos investigar quais são as consequências dessa solução obtida. Em se tratando, se for uma teoria, seria a busca de prognósticos que possam ser feitos, né, com o auxílio dessa nova teoria. Se for dados, né, é o exame desses dados aí, se eles estão satisfazendo algum quesito aí de precisão, alguma coisa assim, se eles são relevantes, né, ou não, estaria aqui nesse passo G, né? Investigação das consequências da solução que você obteve. Se for uma solução ruim, eu provavelmente vou jogar fora, né, e voltaria. Okay? Aí no passo H vem a comprovação dessa solução, né? Ou seja, você vai confrontar essa solução com a totalidade da teoria e da informação pertinente aí. Se esse resultado é satisfatório, você dá a pesquisa como concluída, até que, lembre-se, nada é definitivo, né? Aqui, ela é válida, mas ela também pode ser falha, né? Aí, nesse caso, se alguém chegar e inventar alguma coisa nova, te botar no chinelo, né? A tua solução vai deixar de ser válida nesse momento, ok? Mas, enquanto ela for válida, você se dá por satisfeito, termina a pesquisa, parou por aí, faz seu relatório, entrega, defende sua dissertação e está tudo bem, né? Do contrário, você vem para cá. Aí, o vir para cá é corrigir todas as hipóteses, teorias, procedimentos ou dados empregados na solução, na obtenção dessa solução que está incorreta, né? Então, aqui provavelmente, lembra que eu falei, né, que você pode melhorar.
Obviamente, aqui você vai depois retornar lá para o passo 1, né? Desculpa, na verdade você vai para o B, né? Você vai recolocar o problema, vai buscar outras formas, né? Provavelmente outras maneiras, ou vai inventar outra ideia, né? Se você tiver. Então, esse ciclo, veja que você pode voltar alguns passos aqui, tranquilamente. Mas, assim, eu acho que essa teoria de investigação aqui do Bunge, ela cumpre mais ou menos tudo que a gente tem que fazer numa pesquisa. Ela está colocada de uma outra maneira aqui, né? Você tem um problema ou lacuna, se ele já tiver uma explicação, né? Você não precisa se preocupar, já concluiria, né? Satisfatório, beleza, ok. Na verdade, está faltando algumas setas aqui, né? Eu viria para cá, daqui da explicação, viria para a conclusão. Se não, vou pegar outro problema, né? Claro. Se você não encontrar uma explicação, uma solução para ele, que é o caso lá de cá, você coloca ele de forma mais precisa, lembra aquele passo da especificação formal lá, né? Procura conhecimentos ou instrumentos relevantes, faz uma tentativa de solução. Se for inútil, que é o ideal, né, que a gente quer, a gente vai inventar novas ideias ou produzir novos dados, né, para aquilo, para tentar resolver. E aí obter uma solução e tentar provar essa solução. Se essa tentativa de solução resultou como satisfatória, eu posso me dar por satisfeito, tá bom, fiz uma pesquisa, já existe uma solução, eu vou tentar, que é satisfatória, eu vou tentar provar essa solução, provei que é satisfatória, eu concluí. Provavelmente eu não vou conseguir sucesso na minha defesa, foi como o caso do menino lá, que ele não inventou nada novo, né? Apesar que ele fez alguns passos desse aqui, mas ele ficou tentando uma solução até que ele melhorou a solução, deu como satisfatória, veio para cá, concluiu, mas não defendeu, né? Então, o fato de você concluir não significa que aquilo é válido, né? A nível de pós-graduação, ok? É legal quando você passa por esse caminho aqui, né? Vem inútil, inventa nova ideia, obtém uma solução, prova a solução satisfatória, aí você defende com louvor, né? Ok? Mas eu acho que vocês entenderam esse caminho a seguir aí, e não tem, assim, muita maneira de fugir disso, não. Ok? A gente vai voltar a isso ainda futuramente, quando a gente for trabalhar com projeto e trabalhar com pesquisa propriamente dito, com produção de pesquisa de vocês, né? E a gente passa a ver aqui agora maneiras, né? Quais são os métodos aí que existem para você trabalhar, né? Quer dizer, o fato de eu passar por esses passos aqui todos não significa que eu vou trabalhar de uma única maneira, né? Não significa que eu não possa atacar isso usando métodos diferentes, né? E é justamente isso que a gente vai discutir. Quais são esses métodos que a gente pode utilizar? Bom, existem alguns principais aqui, tem vários, né? Não vou colocar todos aqui. Existe pelo menos uma dezena aí. Mas os mais importantes eu acho que estão colocados. A gente geralmente vem para esse de baixo aqui, né? A gente busquem na literatura. Eu sempre vou dizer para vocês, vão na literatura, vê se alguém já não fez o que você está tentando propor, né? Se ninguém fez, você vai, desenvolve alguma coisa. Tipicamente, a gente vai desenvolver um sistema. Esse sistema vai ser algo mais prático, onde eu vou ter dados lá de entrada, ou vou fazer alguma coisa mais empírica também, né? Certo? Onde eu vou demonstrar algo, né? Os métodos data-driven, né, que a gente chama, eles estariam mais aqui, né? Eu tenho dados e vou construir uma rede aí no meio que vai resolver o problema para mim. Eu tenho dados de entrada e sei qual é a solução, vou testar com esses dados aí até que a minha rede convirja, né? Isso é tipicamente empírico, né? Eu vou acertando os parâmetros da minha rede até que, ok? Seria o nosso caso aqui, né? Normalmente a gente parte para um sistema, né? É isso que a gente faz. Então, nossa maneira de fazer ciência estaria encaixada aqui na engenharia, né, de computação, estaria aqui dentro, ok? Mas existe também o método indutivo, né? É mais para pesquisas um pouco mais teóricas.
o dedutivo, né, que tem uma diferença um do outro, tem um outro chamado hipotético dedutivo, tem um dialético, né, dialético é o que é da fala, né, onde se tenta convencer o outro através da fala, você desconstrói, constrói, não sei o quê, junta as coisas, etc., troca, até que você consegue uma demonstração, né, através da dialética. Tá? Bom, eu vou passar mais ou menos cada um deles, isso aqui também não é mais uma parte um pouquinho mais filosófica, para vocês saberem que existe, né? O método indutivo, a gente vai fixar melhor lá no nossa maneira de fazer mesmo a ciência, né? Que é o método empírico ou prático. O método, a gente diz que o método indutivo do qual a gente parte de alguns dados particulares, mas que tenham sido suficientemente constatados, e a partir desse dado eu consigo inferir alguma verdade geral, né, para todos aqueles meus dados que eu tenho, ou universal, né? Posso extrapolar aí para dizer, não, isso aqui é universal, uma vez que meus dados são um conjunto que estão representando o universo, né? Não contidas nessas partes examinadas. Né? Então, a partir de dados particulares suficientemente constatados, eu consigo inferir uma verdade que não está contida ali, né? Consigo jogar isso para... Isso é indução, ok? A gente vai exemplificar isso à frente, mas o objetivo aqui dos argumentos indutivos é justamente levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que os das premissas nos quais se basearam. Então, aqui está um exemplo de indução. Um primeiro homem morreu, um segundo homem morreu, um enésimo homem morreu. Já se pode, né, por indução, chegar à conclusão de que todos os homens morrem. Né? Veja, isso é uma verdade universal, né? A partir das mortes individuais aí de cada um dos homens, né? Eu posso concluir que todos os homens morrem. Isso é uma indução bem... Né? A gente diz aí que tem indução completa e incompleta. Um caso, né, que cobre um caso, ou que cobre todos os casos, ou que cobre alguma parcela específica, né, desse universo, ok? A gente pode colher muitos dados experimentais também, né? Se eu passar, como é que eu demonstraria que isso aqui é verdade de uma forma empírica? Só se eu passasse por todos os homens, só se eu comprovasse que todos os homens da Terra morreram. Isso não é possível, né? Porque a gente vai ter muita gente que está viva ainda que não morreu, né? Mas se esse cara, a gente... Então, assim, dessa maneira fica meio... Mas a partir de um número suficientemente grande de amostras, a gente consegue chegar à conclusão que todo mundo vai morrer, né? Ok? Então, isso é a metodologia chamada, o método, né, chamado como indução. Ok? A gente tem também o método dedutivo. Veja, só para repetir aqui o método indutivo mais uma vez, né? Todos os cães que foram observados tinham um coração. A partir disso, eu posso induzir que todos os cães, é uma verdade universal, né? Todos os cães têm um coração. Ok? Já se fosse traduzindo isso, tentando demonstrar isso de uma forma dedutiva, eu poderia colocar essa prova aqui, por exemplo, né? Todo mamífero tem um coração. Ora, todos os cães são mamíferos. Logo, todos os cães têm um coração. Então, a dedução, normalmente, ela tem essa transitividade aí, né? A partir de um dado, eu chego no outro, e a partir daquele outro eu consigo inferir uma verdade geral, né? Okay? De que todos os cães têm coração. Isso é uma dedução, né? Dá para notar aí a diferença bem do método indutivo com o método dedutivo, né? Ok? Legal. Aí chegou alguém lá e criou, Popper, né? Chegou e criou o método que ele chamou de hipotético dedutivo. No caso, a parte de um problema P1 que se oferece uma solução provisória,
Aí você faz uma teoria tentativa, né, de resolver esse problema, passando a criticar a solução, com vista à eliminação de algum erro. E aí você vai, né, a partir disso você constrói uma conversa em cima disso e consegue melhorar. Então, à medida que você aumenta isso, você consegue chegar a uma dedução. Então, por isso que ele, a partir de uma hipótese, você deduz alguma coisa e aquela coisa ajuda a melhorar a hipótese, você reescreve aquilo, você joga uma dialética ali em cima, né, e consegue trabalhar isso melhor. Isso é o método que o Popper, né, propôs lá atrás. Né? Então, por exemplo, você tem aqui conhecimentos prévios, algumas teorias existentes, você tem uma lacuna, uma contradição ou problema que você quer demonstrar, cria-se hipóteses, né? Quer dizer, primeiro você conjectura, né? Aí vê-se as soluções e a partir disso você cria hipóteses, verifica as consequências dessa hipótese são falseáveis, se você consegue deduzir alguma coisa, aí está a parte dedutiva, né? Do hipotético dedutivo, e aí você tenta empregar nisso alguma técnica de falseabilidade. Né? Se essa técnica de falseabilidade te disser que aquilo é falso, pronto, você já conseguiu aí jogar a sua hipótese por água abaixo, né? Se não, você vai para uma testagem, né? Ok? E analisar o resultado daquilo, e a partir daí você tem uma avaliação dessas conjecturas, soluções ou hipóteses, podendo refutar ou podendo corroborar com aquilo, ou seja, nesse caso você não teria rejeição, né? Veja, aqui da testagem você já pode, não precisa nem analisar o resultado, você poderia vir direto aqui para corroborar, né? Se você não tiver que analisar, avaliar ou analisar esses resultados. Ok? Se for resultados mais certos, né? Se você chegar aqui, você tinha um problema, fez uma conjectura, tentou falsear aquilo, não conseguiu, analisou os resultados, corroborou com aquilo que você está com aquela sua hipótese, então significa que você tem aí uma nova teoria, né? Ok? É mais ou menos esse aí o método do Bunge, né? E que ele chama. Então, passa aí por essas etapas, a colocação do problema, reconhecimento dos fatos, descoberta do problema, formulação do problema, é mais ou menos parecido lá com o nosso, né? Que a gente colocou lá atrás. Aí você tem a construção do modelo teórico, né? Depois do problema, para representar aquele problema, seleção de fatores, né, pertinente, aí sim vem a parte das hipóteses. Então, essa palavra hipótese aqui, a gente vai voltar a trabalhar com ela futuramente, é bom que vocês entendam, né? Hipótese é uma frase afirmativa, onde você está supondo alguma coisa, né? Por exemplo, a água ferve a 100 graus. Na verdade, aí eu estou dizendo duas coisas, né? Se eu esquentar a água até chegar a 100 graus, ela irá ferver. Né? Seria mais ou menos isso a tradução aí, se você quiser usar duas variáveis, que é o que uma hipótese normalmente tem. Né? Ok? Bom, aí vem a dedução, né, de consequências particulares, procura de suportes racionais, empíricos, etc., para tentar melhorar aquela sua hipótese, né? Aí testar essa hipótese com esboço de uma prova, execução da prova, se essa sua hipótese se remeter a dados empíricos, né? Você vai ter que elaborar esses dados e chegar a uma inferência aí para saber se aqueles dados validam, né, a sua hipótese ou não. Aí sim, você descobriu alguma coisa, você pega isso que você descobriu, joga, né? Veja que você deduziu alguma coisa, você joga lá na sua teoria, melhora, né, ela, você pode refazer isso. Compara essas conclusões com as predições, faz um reajuste do modelo, né? Faz a sugestão para trabalhos futuros, etc. Né? E aí você terminaria, né, o seu método aqui hipotético dedutivo. Okay? Bom, a gente não vai utilizar dele, mas a gente vai voltar a falar de hipótese, então é bom que vocês
entendo aí o que é uma hipótese, né, desde o princípio agora, né? Tá? O método baseado, a gente chama de método dialético, né? Na verdade, ele foi criado mais pelo pessoal da área de humanas e sociais aí. Então, naquela época, tentava se demonstrar algumas coisas, mais em função, isso aqui é mais a partir de filósofos, né? O Marx e os discípulos dele lá foram os criadores, né? Os caras que mais trabalharam com a dialética, né? Eles acreditavam que tudo você conseguiria tudo você conseguiria demonstrar através da dialética, né? Então ela se aplica mais às ciências sociais do que às engenharias, né? Apesar disso, é bom que vocês saibam que ela existe e ela tem aí alguns princípios, né? Primeiro, prever uma ação recíproca, ou seja, uma unidade polar, prover que tudo se relaciona, né? Tudo está relacionado. Então, a partir daí, você pode colocar suas falas, né, nas diversas, pode juntar, etc. Ok? E a partir de uma coisa, você conseguiria demonstrar outra, por exemplo, né? A partir de uma fala que eu fiz aqui, se eu pegar ela, olha, isso aqui alguém já falou lá, não sei o quê. Né? Existe também a mudança dialética, o que a gente chama de negação da negação, né? Ou seja, a dialética prevê que tudo se transforma, né? Nada é estático, tudo é dinâmico, tudo está sendo, de fato, né? Isso aqui parece ser uma coisa mais científica mesmo, né? Se a gente pensar que a nossa verdade não é a verdade verdadeira, né? Ela pode ser ela verdadeira enquanto durar, né? Digamos assim. Okay? A dialética também ela sai da quantidade, porque no princípio o pessoal queria demonstrar as coisas mais através de números. E a gente tem muito disso aqui na engenharia, a gente quer, as nossas provas, demonstrações são quase sempre baseadas em números, né? E passa mais a qualidade. Então, às vezes é melhor estudar um caso único, mas com uma qualidade muito grande, onde você consegue tirar todos os pormenores dali, do que você ter vários casos, né? Onde você pega um pouquinho de cada um, ok? Isso é principalmente, por exemplo, você está no chão de fábrica, ali você vai trabalhar naquele chão de fábrica. Você não vai trabalhar em N chãos de fábrica para poder chegar a alguma coisa legal para aquele cara ali naquele momento. Okay? Ela tem também essa coisa de você ter os contrários, né? A contradição valendo. Então, assim, tem uma série de coisas na dialética, por exemplo, que ela diz que nada é definitivo, absoluto ou sagrado, né? Ela diz que tudo vai caducar. Então, essa parte que a gente diz que a ciência é falha, ela vem, a gente traz um pouquinho daqui, né? Engels, que foi o cara que escreveu essa frase aqui, né? Nada é definitivo, absoluto ou sagrado. Ela apresenta, a dialética apresenta a caducidade de todas as coisas e em todas as coisas. E para ela nada existe, além do processo interruptivo, do devir e do transitório. Então tudo é passageiro, né? Você conseguiu demonstrar agora, mas você tem que manter essa dialética funcionando para conseguir fazer com que suas verdades melhorem, né? Com o passar do tempo. Ou seja, na área sagrada significa que nada é imutável, né? Nada escapa à mudança, né? E devir expressa que tudo tem uma história, então tudo depende daquela história do ser lá, né? Que está trabalhando, ok? Legal, eu não vou entrar nos outros métodos, porque a gente vai ver isso mais à frente, a gente vai voltar a esse tópico, falar de outras maneiras de se fazer pesquisa, que a gente tem também, né? E vamos falar um pouquinho sobre teorias e fatos. Na verdade, um está muito relacionado com o outro, né? O senso comum aí é considerar que o fato é uma coisa que é real, que aconteceu, ou seja, é verdadeiro, definitivo, inquestionável e autoevidente, né? E que a teoria ela é uma especulação, ou seja, ela é algo que foi feito para que aquele fato, né, ele talvez obedeça àquela teoria. Na verdade, a teoria tenta explicar o fato, né? Dessa maneira que a gente deve tentar pensar. Ou seja, a teoria é especulação, ou seja, ideias não comprovadas
que, uma vez submetidas à verificação, se revelarem verdadeiras, aí elas passam a se constituir em fatos. E até em leis, né? Ok? Então, uma coisa só é fato depois que ela for comprovada, né? Podemos dizer isso. Isso é verdade aí em algumas áreas. Por exemplo, no direito, né? Enquanto você não conseguir demonstrar que o sujeito é culpado, ele está sendo inocente, né? Ele ainda não... A partir do momento que ele demonstra que ele é culpado, aí aquilo passa a ser um fato. Não tem por onde negar, né? Ok? Então, assim, sobre o aspecto científico, se fato é considerado uma observação empiricamente verificada, a teoria se refere a relações entre os fatos, ou, em outras palavras, a ordenação. Então, foi significativa desses fatos. É aquilo que eu falei, uma teoria serve para se chegar a um fato, né? Serve para explicar um fato, ok? Ou seja, ela consiste de conceitos, classificações, correlações, generalizações, princípios, leis. Olha, estou falando de teoria e fatos, né? Um fato pode se constituir depois uma lei. Uma lei é algo maior, né? A gente pode pensar assim, né? Na verdade, é uma lei, a lei estaria dentro da teoria, né? A teoria é maior do que uma lei. É algo mais complexo. Uma lei é algo que você infere a respeito de um determinado fenômeno, que aquele fenômeno tem que obedecer aquela... É uma regra, né? Uma regra mais demonstrada, né? Através de teoremas, axiomas, etc. Okay? Então, assim, os dois são diametralmente opostos, né? Mas eles estão interrelacionados aí, não tem como a gente separar um do outro. Então, o que a gente está tentando fazer aqui realmente transformar, buscar os fatos, né? Ok? Verificar a verdade, né? Isso que a gente quer fazer aqui quando a gente está fazendo ciência. A teoria não é uma especificação, né? Mas sim um conjunto de princípios que se constituem um instrumento científico apropriado na procura e, principalmente, daquilo que eu falei, a teoria explica o fato, né? E na procura e na explicação dos fatos, tá certo? Ambos são objetos de interesse aqui em ciência, quando a gente faz ciência, né? A compilação de fatos ao acaso, sem uma teoria por detrás aí, não iria produzir ciência da maneira como a gente quer que produza. Eu iria ter vários fatos sem ser uma sistematização, né? Quando eu crio uma teoria, na verdade eu sistematizo, eu consigo transformar isso, depois consigo pegar isso e implementar, né? Depois eu tenho uma teoria, eu consigo implementar essa teoria, né, para poder explicar aquele fato, ok? Então, na verdade, a ciência ela é uma relação constante aí, né, entre essas duas coisas. Aí tem o papel da teoria, na verdade, é orientar os objetivos da ciência, né, oferecer um sistema de conceitos, resumir o conhecimento, prever os fatos e, principalmente, indicar lacunas no conhecimento, né, que é onde nós queremos. Então, normalmente, para encontrar problemas, eu vou ler. Vou buscar teoria sobre determinado assunto, vou ver aquele que já está resolvido, aquele que se tornou em fato, e vou ver o que não está resolvido ainda. Principalmente aí eu vou conseguir encontrar as lacunas, né? Encontrar talvez o meu objeto de trabalho, né? Ok? Legal. Então, o papel dos fatos é iniciar a teoria, reformular e rejeitar teorias. Na verdade, o fato redefine e esclarece, né, as teorias, ele clarifica o conceito também contido nas teorias, né? Então, aí eu falei de leis. Teoria também se relaciona com lei. Uma teoria, ela, segundo Kaplan, né, ela é uma maneira de você interpretar, criticar e unificar leis estabelecidas. Então, veja, tem várias leis dentro de uma teoria, né, aquilo que eu falei.
modificando-os para se enquadrar, para se adequarem, desculpe, a dados não previstos quando de sua formulação, e para orientar a tarefa de descobrir generalizações novas e mais amplas. Tá? Então, a partir da teoria, que eu junto várias leis, né, talvez eu consiga descobrir novas, a partir dessas novas leis depois, e ao melhorar minha teoria, né? Descobrir onde é que está o gargalo, se eu tenho alguma coisa não resolvida, né? Para tudo isso que ela serve, né? Então ela é bem mais ampla. O exemplo teoria da relatividade, né? Tem um conjunto de leis ali dentro da teoria da relatividade. Uma delas é aquela distância entre os planetas, não sei o quê, né? Vai proporcional à massa gravitacional do planeta, não sei o quê, tem uma série de coisas aí. Isso é uma das leis, né? Tem outras que estão dentro, quando Einstein juntou lá, né, e criou a teoria da relatividade, ele, na verdade, estava envolvendo mais de uma lei ali dentro, né? Okay? Então, as funções de uma lei, né, que eu acabei de resumir, é resumir uma grande quantidade de fatos. Okay? Então, eu tenho vários fatos, isso aí, juntando eles, eu consigo uma lei, e juntando leis, ou às vezes uma lei pode gerar uma única teoria, né? Não quer dizer que eu vou ter mais de uma. Mas a função da lei é isso, é permitir e prever novos fatos, pois se um fato ou fenômeno se enquadra em uma lei, ele se comportará conforme estabelecido por essa lei. Então, exemplos de lei, a lei da queda livre, lei da queda livre dos corpos, né, de Galileu, leis de Kepler, as 3 leis de Newton, né? Uma delas, eu lembro que é força igual a massa vezes aceleração, né? Se vocês se lembram bem. Leis da robótica, não, leis da robótica não é esse tipo de lei que a gente está falando, não. Quem é que lembra as leis da robótica? Um robô não deve nunca ferir ao ser humano, um robô não pode ferir a si mesmo, não tem nada a ver com isso aí, né? Okay? A menos que seja para preservar a primeira lei, e aí vai. Então, isso aí não tem nada a ver com, não é esse tipo de lei que a gente está falando, não. Okay? A gente está falando de leis que têm toda uma teoria por detrás, né? Você, para chegar numa lei, você antes tem que desenvolver uma teoria. E aí, se você tem várias leis, né? Aquela teoria não vai gerar uma lei só, pode gerar mais de uma também, né? Ali dentro. Então, eu acho que vocês conseguiram aí entender no contexto aí essa semelhança entre teoria e leis, né? A teoria é mais ampla do que a lei. Por exemplo, aí a teoria da gravitação de Newton, né? A teoria de Newton explica também a lei de Galileu, ao postular que uma força gravitacional especifica o modo de funcionamento, né? Bem, então, assim, veja que a lei de Galileu é uma coisa pequena, mas que está enquadrada lá dentro da teoria da relatividade, né, de Newton. Okay? As leis geralmente expressam enunciados de uma classe isolada de fatos ou fenômenos. Então, é uma regra, né, que foi especificada para aqueles fatos. A lei não, a lei ela tem mais coisas por detrás, né? Você tem como descrever também os fatos, né, descrever o que acontece ali por detrás disso, né? Okay? A teoria fornece, né, 2 aspectos relacionados com os fenômenos aí. De um lado, um sistema de descrição, e do outro lado você tem um sistema de explicações gerais. Então, a lei, de repente, pode vir aqui dentro, né? Explicar como é que os fatos ocorrem, como é que os fatos aconteceram, né? Então, assim, concluir uma lei não é uma mera descrição de uma realidade, mas sim uma abstração, né? Tem que descrever o fenômeno em si, né? Como é que ele ocorre, e aí as leis vêm para ajudar nessa hora. Uma lei é algo que não muda, né? A princípio você estabeleceu ela, você pensa que ela vai permanecer. Demonstrou, né? Ela vai permanecer. Ok? A gente vai parar por aqui hoje, e no próximo vídeo a gente volta com mais coisas
sobre o método científico.